E aí? Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante para as provas escolares e para os vestibulares: a Primeira Guerra Mundial, trazendo fatos e curiosidades sobre o assunto. Para isso, precisamos entender por que começou no contexto daquela época. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918, mas antes da guerra já havia conflitos na região, como lutas econômicas, políticas e territoriais. A Primeira Guerra Mundial foi iniciada por uma combinação de fatores, incluindo rivalidades e alianças entre as principais potências europeias, tensões políticas e econômicas e também a corrida armamentista. A morte do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foi o gatilho imediato para o início do conflito. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo assassinato e declarou guerra ao país. As alianças entre as potências europeias entraram em jogo, com a Alemanha apoiando a Áustria-Hungria e a Rússia aliada da Sérvia, mobilizando suas tropas. As tensões entre as potências continuaram a se intensificar e, eventualmente, uma série de declarações de guerra foram feitas, levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Parte da guerra é conhecida como Guerra de Trincheiras, que é uma tática militar onde os próprios soldados cavam buracos que podem ter função tanto ofensiva quanto defensiva numa batalha. Era um lugar totalmente higiênico para os soldados, mas eles não tinham escolha, pois a deserção era passiva de pena de morte. Dentro tinha espaço para os militares dormirem, comerem, terem suas necessidades atendidas e enfrentarem os batalhões, tudo em um só lugar, além de muita sujeira, doenças e infestações de ratos. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram múltiplas e influenciaram decisivamente o curso do século XX. Em janeiro de 1919, as nações envolvidas na guerra se reuniram na Conferência de Paris e assinaram um tratado de paz. No tratado, a Alemanha assumiu a responsabilidade pelos conflitos mundiais, prometendo cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares. As condições impostas à Alemanha incluíam ceder parte de seu território a alguns estados fronteiriços, os mares e todas as suas colônias do continente africano, limitar o tamanho do seu exército e compensar as perdas sofridas durante a guerra. As decisões do pós-guerra foram tomadas por um comitê de 4 membros, composto pelas potências vitoriosas da França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Itália. A Primeira Guerra Mundial foi causada por uma complexa interação de fatores. As principais potências europeias, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Áustria-Hungria, competiam por poder e prestígio, criando uma atmosfera de tensão e rivalidade. A competição por colônias e recursos em outras partes do mundo agravou ainda mais essas rivalidades. Além disso, havia uma corrida armamentista em andamento, com cada país aumentando sua força militar para proteger seus interesses e projetar sua influência global. O sistema de alianças também desempenhou um papel importante no desencadeamento da guerra. O sistema de alianças europeu foi criado para fornecer segurança e proteção, mas acabou se tornando uma fonte de instabilidade e conflito. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia mobilizou suas tropas em apoio ao aliado, enquanto a Alemanha apoiou a Áustria-Hungria. Com a mobilização das tropas, outras alianças entraram em jogo, com o Reino Unido e a França se juntando à Rússia, em oposição às potências centrais. Então, por fim, conclui-se que a Primeira Guerra Mundial também foi alimentada por tensões políticas e econômicas em toda a Europa. A crescente insatisfação das minorias étnicas e políticas com os regimes autoritários levou a levantes e agitação política em todo o continente. Além disso, as tensões econômicas, incluindo a crescente inflação, o desemprego e a queda na demanda por bens, levaram a uma crise financeira em toda a Europa. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial foi causada por uma combinação de rivalidades e competições entre as principais potências europeias, uma corrida armamentista em andamento, um sistema de aliança complexo e tensões políticas e econômicas no local.